Bom dia, cheguei, tudo bom com vocês? Olá. Tudo bem? Olá. Wanda, bem-vinda, bom dia. Você tá vendo o tempo todo as pessoas se comunicando. Bom dia, bom dia, bom dia. Olá. Hélio, né? Divulgando o Espiritismo. João Carlos, bem-vindo. Vamos ouvir a música aqui, uma música. Olá. Bom dia. Estertor de vossos partos, numa nova evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Caridade, coração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estás cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentido, bendito Consolador. Semeador, fraternidade, caminho da luz, bem-vindo. Olá, bom dia. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentido, bendito Consolador. Bom dia. No caminho, em busca da direção, na expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, uma nova evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Caridade, coração, alívio. Semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentido a dor, bendito Consolador. Semeador, em
sentida dor, bendito Consolador. Para quem não sabe o nome dessa música, é Tim e Vanessa, tá? Procurem aí, muito boas as músicas deles, chamada Alívio, tá? Então vamos fazer a nossa prece. Fazer a nossa prece para a gente começar nosso estudo de hoje. Hoje, capítulo 5 do livro Vinha de Luz, é chamada Com Amor, tá? Tem muito capítulo pela frente aí, mas vamos devagarzinho, né? Meu cabelo hoje está rebelde. Vamos embora. Vamos convidar Jesus, a espiritualidade amiga, para entrar em nosso lar, em nosso coração, nesta manhã, e aprender mais uma lição, colocar dentro de nossa mente, de nosso coração, de nosso dia a dia, e se esforçar para praticar, se esforçar aí, para fazer o melhor que pode ao nosso alcance, sabendo que a gente nunca está só, estamos sempre bem acompanhados, mas devemos também se sintonizar, saber estar sintonizado com o bem, para que o bem esteja conosco. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Que alívio, alívio. Bom, capítulo 5 hoje, chamado Com Amor, do livro Vinha de Luz. Martiele, bom dia, tudo bom com você? Vamos começar, né? E André não, Emmanuel começa assim. Com amor. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo. Colossenses 3,14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto, é indispensável revertir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. Aldenice, bom dia. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Mensagem muito bonita de Emmanuel aqui, né? Que começa assim, né? Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo, né? Então aí ele já começa falando da nossa fé, né? Da gente nutrir a nossa fé para que a gente tome essa atitude de mudança, não é? De você se conhecer, porque a pessoa quando nós entramos, né, internamente aqui no nosso coração para nos conhecer, é muito doloroso, né? Então é preciso coragem, é preciso fé e confiança em Deus,
porque isso é necessário. É difícil, é doloroso, é desconfortável, mas é necessário, tá? Não é tudo que é flores, não é tudo que é sorrir, não é tudo que é alegre que faz bem. Às vezes, a gente acha que aquilo que a gente está sorrindo, muitas vezes é algo, por exemplo, um exemplo do dia, fofoca, né? Muitas vezes a gente, maledicência, muitas vezes a gente aí quer falar de alguém, se sentir bem às vezes falando de alguém, né? Mal de alguém, e rir com aquilo. Então, não necessariamente aquilo que a gente tá rindo, nesse caso, é bom, né? Então, é preciso coragem, é preciso fé e confiança, né? Vigilância. Porque muitas vezes as lágrimas que a gente derrama de sofrimento é a cura para nossa alma, a maior parte. Mas também existe choro de alegria, mas devemos aí filtrar o que é bom realmente, o que é mal, o que é ruim pra gente, o que nos faz mal, não é? E ele continua: nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas e sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Então aqui fala que o nosso caminho, ele é recheado de dores, recheado de alegria, bom ânimo. Basta a gente querer aí buscar se sintonizar, né? Vai existir isso, não vai deixar de existir enquanto a gente não se dilapidar, enquanto a gente não evoluir aquele patamar ali da espiritualidade. Enquanto não chegarmos aí, vamos continuar sentindo as dores, passando pelo sofrimento, porque a gente tem que pensar, a Luísa, bom dia. A gente tem que pensar o seguinte, que isso, né, tudo está nos lapidando, está nos curando aos poucos, né? A gente está aprendendo com tudo isso. É muito doloroso, tem momentos que a gente quer desistir, quer jogar tudo pro alto e parar, desistir, mas não podemos, porque a gente sabe que o outro também passa por dificuldades, a gente também passa. Então cada um aí tem um tempinho de entender, de amadurecer, e é muito difícil a gente entender isso. A gente quer que o outro mude logo, a gente fica insatisfeito porque o outro não muda, fulano não tem jeito, não é? A gente fala muito isso, Flavinha. Então, a gente deve ter essa paciência e essa indulgência com as pessoas, não é? Não consigo acenar para a amiga espírita. Foi mal. Bom dia. O riso, João Carlos aqui, o riso é muito injustiçado, tanto que é marca registrada de bruxas, mais e outros vilões das histórias. É como a gente enxerga, não é? Depende muito aí do contexto. Né? E como eu já falei do exemplo da fofoca, muitas vezes esse sorriso, né? Claro que o ato de sorrir faz bem, mas aonde a gente sintoniza isso, aí é a questão, entendeu? Bom, aqui ele continua, não é? O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifício, de suor e de testemunho. Esse testemunho, pelo meu entendimento, né, pequeno, eu entendi que seria os desencarnados, né? A espiritualidade, a amiga, os desencarnados que estão ali. Infelizmente, os irmãos que não estão muito assim entendidos, né, do que é a caridade, né? Tem um amor, mas infelizmente alguns momentos ali não querem nossa evolução. E a gente deve orar por esses irmãos, né? E sintonizar mais com a espiritualidade amiga, não é? Então, esse testemunho a gente está sempre observado aqui. Tudo que eu estou falando aqui, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu estou dizendo e me esforçar para praticar, porque eu estou falando primeiro para mim, né? Depois, né, chega até vocês se analisam, né, faz a reflexão aí, vê o que dá para fazer, porque também a gente não vai ser o super-herói nem o espírito evoluir do dia para o outro. É um processo pequeno, devagarzinho, não é? Muitas vezes passa por encarnações até a gente chegar aí a se lapidar. Não é só uma encarnação só, não é? Mas também podemos fazer o máximo que a gente pode para não deixar para outro. Mas também não apressar as coisas, né? Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime.
Então aqui fala da preparação, do estudo, do entendimento, você sair dessa ignorância que muitas vezes a gente não entende sobre algo, sobre alguém, a gente procurar entender a situação, entender o contexto, entender qual o caminho devemos seguir, não é? Porque às vezes o momento chega à nossa porta tão turbulento que muitas vezes a gente age por impulso e age errado. Porque impulsividade é algo, muitas vezes, por um segundozinho, uma palavra que a gente diz, o dia de outras pessoas, o nosso dia pode ficar ruim. Então a gente tem que analisar esse ponto, né? E nos vigiar mais, ter esse entendimento e procurar praticar o que a gente sabe. Porque o que a gente faz muito é estudar muito e praticar pouco, né? Então, o que ele fala aqui, o próximo, tem que ter amor, né? Em tudo que a gente está fazendo, em tudo que a gente se propõe a fazer, não é? Eu ouvi uma live ontem eu esqueci o nome da menina, meu Deus, eu esqueço o nome das pessoas, desculpem, gente. Acredito ser também essa posição diante do sofrimento, também. É verdade. O nosso, né? E o da espiritualidade. Então, eu não lembro o nome dela, mas ontem, né? Tinha um momento um pouco tenso aqui, como acontece todo de Carolzinha aqui em casa. Aí eu fui abrir, né, a live dela. Ela tava fazendo evangelho no lar, é o Espiritismo Sem Tabu, acho que você já conhece, ela é aqui de Recife também. Então ela abriu num tema, né, bem pertinente para o momento, que se chama o ódio, né? Então aí esses detalhes assim do dia a dia, né? Essa falta de confiança que a gente tem, né? Elas infelizmente nos coloca sentimentos ruins, energias ruins, e acabamos por doenças, acabamos com consequência dores de cabeça, não é? Desânimo, aquela falta de energia, doenças do corpo. Então, por isso a importância da vigilância, né? Prevenir algo, pensar antes de falar. Se você falou, tudo bem, você recomeça de novo. Você repensa no que fez e começa a agir diferente. Porque se a gente parar na culpa, parar no martírio, a gente não consegue andar. Porque a gente sabe que é espírito imperfeito, então não tem por que estar assim, né? E não tem por que se deixar levar, né? Porque ela falou na live ontem, se deixar levar por essa pessoa, porque essa pessoa ainda não entendeu também, né? Então, se você nutrir o ódio, nutrir algo, né? Algum sentimento, é você que está se prejudicando. Então, ela explicou um modo bem interessante da questão da sintonia. Quando há uma conexão de ódio, de mágoa, de ressentimento entre duas pessoas, fica um fio ligado entre essas duas pessoas. E quanto mais tempo a gente nutre, mais conectado fica, é mais difícil de desvincular. Então, o que a gente deve fazer? Essa pessoa às vezes está assim ainda, mas a gente tenta aí mudar o pensamento, ora por ela, né? ABC, cadê? AC Balbu, seja bem-vinda. Tendo essa atitude de oração por ela, que ela um dia ela vai melhorar, que ela um dia ela vai entender aquilo. Não é a gente que muda ninguém, é aquela pessoa que tem o tempo dela. Então, você saindo dessa conexão, o que ela emanar para você não chega, né? Você aí como se fosse uma coisa blindada, né? O amor, né? Você se cobriu de amor, de luz. Claro que você naquele momento não vai perdoar totalmente a pessoa. É um primeiro passo, porque todo dia vão vir pensamentos de novo, no outro dia vão vir pensamentos de novo negativos contra a pessoa. Mas você vai treinando isso, você vai pensando positivo, e vai chegar um dia que esse coração vai estar mais limpo, mais curado, né? Mais tranquilo em relação a isso, e não vai chegar, né, essa energia. Se a outra pessoa estiver na mesma ainda, mas se ela tiver também tranquilizado também, perdoado você também, então tá tudo certo, né? Mas você tem que tomar atitude, né? Esperar pelo outro, não é ficar nutrindo. O orgulho atrapalha também muita gente. Eu não vou perdoar fulano não, eu tenho o meu orgulho, né? O orgulho nos atrapalha bastante. Então isso também está envolvido aqui. Então que a gente aí saiba usar bem, né? Todos esses momentos que aparecem na nossa vida, que a gente saiba aí agir, não só reagir, né? Procurar reagir de uma forma mais tranquila, mas também na hora depois agir de uma forma mais sábia, não é?
Então aqui depois fala: a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então aqui fala que a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, as nossas possibilidades, nossos dons, nossos talentos são importantes, mas se não for feito com amor, não for feito com humildade, não adianta, não é? A gente muitas vezes age com caridade para algumas pessoas só esperando o retorno, mas não está fazendo aquilo com amor, não está fazendo aquilo com o coração aberto, desinteressadamente. Então não adianta, aquela pessoa vai receber, mas você não vai estar ali com a presença que tem que estar, com a mente aberta, com o coração aberto para receber. A própria recompensa é aquele sorriso que você recebe. Isso, só basta isso, tá? E muitas vezes não aparece sorriso, muitas vezes é ingratidão. Mesmo assim você vai estar aprendendo ali naquele momento, porque um dia aquela pessoa vai aprender também. Então faz parte. A gratidão que você recebe, a ingratidão também faz parte. Mas você não pode deixar de ajudar só porque alguém lhe xingou, porque alguém foi ingrato com você. Não precisava ter feito isso. Não, você continua fazendo, porque entre você e Deus, você e sua consciência, não é? E tem que ter o amor, boa vontade. E o próximo aqui: a disciplina e a educação, a escola e a cultura, esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é raiz. Então, ele está nem na mesma ideia. A gente tem todos esses recursos à nossa frente, essas virtudes. Então, a gente tem que colocar o amor com elas, tudo juntinho, grudadinho, né? Para que a gente tenha essa evolução um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. A gente se renove cada vez mais, né? E como é que a gente faz isso diariamente? Que ele faz uma pergunta. Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio. Então, ele fala aqui para a gente tentar entender mais os nossos semelhantes. Tem a indulgência, tem a paciência, tem o respeito, tem o que mais? Tem a empatia. Então, isso tudo faz parte, né? E o amor, né? Primeiro. Então, isso tudo é um conjunto de virtudes, de sentimentos que a gente tem que ter para com o outro, apesar de tudo, apesar do que ela dizer, apesar do que ela falar, do que ela pensar sobre você. Mas se você não tiver nada contra ninguém e contra essa pessoa, vai estar ótimo, porque você não está guardando nada, né? Você vai estar em vantagem, você vai estar bem, porque a gente sabe que o ódio, o rancor, a mágoa é tudo lixo. É tudo sentimentos que nos trazem doenças, nos trazem peso na alma. Então a gente não pode cultivar, que o primeiro a ser prejudicado é a gente. Então a gente deve auxiliar. Quando a gente não puder mais falar alguma coisa para essa pessoa, que a gente ore por essa pessoa, né? Ele fala que auxiliemos em silêncio, nesse sentido de oração e no sentido de auxiliar também não se envaidecendo, em silêncio na questão de você fazer, porque você realmente quer ajudar e quer ver outra pessoa bem sem interesse nenhum e sem querer dizer para todo mundo. É porque você quer mesmo fazer. Tá? Entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Então, fazendo tudo com gentileza, com bondade, com benevolência, com respeito também, porque às vezes aquela pessoa recebe aquela ajuda sua e ela lhe critica, pra que estás fazendo isso, não precisava, não sei o que, aí começa a falar um monte de coisas, mas a gente sabe que o que ela tem para oferecer é aquilo, e a gente muitas vezes esquece disso. Então a gente deve orar por aquela pessoa, para que ela ali, né? E eu acabei de lembrar também de uma coisa que ela falou na live, aquela menina lá, que eu esqueci o nome, gente, desculpa. Que ela disse que o mentor, né, conversou com ela e ela até deu a dica na live para quando a gente estiver nessa situação de uma pessoa estar criticando a gente, querer brigar com a gente, né, a gente envolver essa pessoa, olhar para ela naquele momento e ver uma luz em volta da pessoa, não é? Desejar ali que a espiritualidade esteja naquele momento e uma luz em volta dela, porque aos poucos ali, aquele coração pesado, o seu coração pesado vai se abrandando aos poucos e os dois vão acabar bem, né? Vai demorar, vai,
mas é um exercício bom, pelo menos eu achei, né? Achei interessante, né? Oração, vigilância, agir aí na hora certa, ficar em silêncio na hora certa também, né? João falou, a lição põe em prática, continua. Fazer o bem sem esperar retribuição e a sublimação da caridade. É verdade, querido. Bem-vindo aí, Inalda. Bem-vinda, bom dia. E aí ele termina aqui, né? Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Então o ponto-chave é o amor e a compreensão. Porque quando a gente compreende algo, a gente age menos, de uma forma um pouco menos ignorante, um pouco menos desgastada. Porque quando a gente não entende alguma coisa, a gente quer revidar, a gente quer, eu tenho que dizer, eu tenho que falar, eu tenho que ouvir. Quando a gente não entende, acaba acarretando problemas maiores. E quando a gente nos entende o outro, evita essas coisas, evita aqueles segundozinhos que modifica uma encarnação inteira. Várias encarnações por conta de um segundo de desequilíbrio, né? Acaba aí acarretando um ódio seu e um ódio a outra pessoa por várias encarnações. Então a gente tem que procurar compreender, entender e procurar não guardar, né? Procurar se esforçar da melhor forma possível, né? Com realmente a vontade de mudar, a vontade de querer realmente se transformar. Pedir a Jesus de coração aberto que ele o ajude a passar, que ele o ajude a entender as coisas, porque muitas vezes, gente, a gente não consegue seguir só, né? A gente nunca tá só, na verdade. Então, quando a gente estiver naquele momento de desequilíbrio, querendo revidar, querendo falar, né, que a gente pense em Jesus e peça a sua ajuda, porque tenha certeza que ele vai estar lá. Você vai respirar e você vai saber o melhor caminho a seguir, né? Você vai, de vez de tomar uma atitude negativa, de criticar, de piorar aquela situação, você vai ter uma atitude de quê? De equilíbrio, né? Então tudo aí é livre-arbítrio, é consciência, é respeito, é vigilância. E isso tudo a gente deve fazer com amor, né? Então o ponto-chave aqui é o amor, tá, gente? Amanhã eu estarei aqui, tá? A lição se chama Multidões, tá certo? Capítulo 6. Ok, gente? Bom, gente, vamos começar aí. A lição de hoje foi boa. Vamos colocar uma musiquinha para nós terminarmos, ok? Essa aqui é boa. Quando ele... Vamos colocar uma musiquinha de Tim Vanessa aqui, pra gente escutar. Quem quiser ir ficar à vontade pra escutar, daqui a pouco eu faço a prece pra gente terminar. Tem que ter, né? Tem que ter. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, no portal de luz, o inolvidável descelão vai se encantar, com a visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maias
majestrosamente entoadas por anjos de esferas sublimadas, há um clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, os sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido, necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, há um clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos. Nina, bem-vinda. Estou quase no final aqui. Se quiser ficar aqui ouvindo a música, tá? Vai ficar gravada, tá bom? A live. Pois tu és meu vaso escolhido, necessário que se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o Faz amor parte. mais puro Alergia. se doa. O nome dessa música é Vaso Escolhido, de Tim Vanessa, tá? Quem quiser buscar aí as músicas. Eu conheci ela através das lives do Amigos da Luz. Vamos aí fazer nossa prece final para terminarmos por hoje. Ok? Aí vocês compartilham a live depois, quem puder, né? Para compartilhar a mensagem de Jesus. Porque a gente sabe que a gente tem instrumento aqui, né? E na verdade não fui eu exatamente que falei as coisas, né? Essas mensagens. Né? Eu estudei, falei o que tinha no meu entendimento, mas foi mais o lado de lá, né? Então é que vocês compartilhem aí a mensagem, né? Quem estiver precisando ouvir também. Tá bom, gente? E eu vou colocar aqui o perfil da menina que eu disse. Que eu esqueci o nome dela, ó. Eita, peraí, minha gente. Aqui. Vocês sigam ela aí, tá? Enfim, recados. Vou deixar o recado pra depois. Deixa eu fazer a nossa prece logo, né? Pra não sair da sintonia. Vamos lá, fechar os olhos. Procurar Jesus, a sua presença. E agradecer pela mensagem da manhã de hoje. Muito suave, muito tranquila. E a presença da espiritualidade, que ela siga conosco ao resto do dia. Que a nossa mãe querida Maria esteja conosco, nos acalentando, nos abraçando. E que a gente esteja sintonizado com
com esses seres tão lindos que nos amam e nos acompanham na caminhada. Agradecendo pela espiritualidade, pelo nosso guia espiritual, pelos nossos familiares, amigos que estão conosco também, os encarnados e desencarnados, e orando também pelos desencarnados que precisam de ajuda, que a espiritualidade chegue até eles e os ajude, que cada um em seu coração aqui tem um desejo íntimo de se renovar, sabe do que está precisando mudar. Então que a gente se renove, busque esse entendimento, de buscar essa solução para esse probleminha que está dentro de nossa alma, inquietada. Então, agradecendo por tudo, que vocês orem, mentalizem essas pessoas que precisam de ajuda, sejam encarnadas ou desencarnadas, que vocês emanem luz, que vocês realmente queiram que essas pessoas fiquem bem, fiquem em paz, e que a espiritualidade siga até elas, para que essas pessoas amoleçam mais os corações e continuem mudando no tempo delas, que a gente aprenda a respeitar, a ter indulgência, a ter mais atitude perante essas pessoas. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Will! Olá, amigo, tudo bom? Ah, tá, né? Entendi o recado aí. Eu tô bem, querido, tô bem, eu tô melhor. Graças a Deus. Tá bom? Bem-vindo, né? Atrasado, mas tudo bem. Eu vou deixar gravado aí. Tá? Beijinho no core. Vou lá, gente. Até amanhã. Recado, né? Recado. Hoje vai ter a live de 1h30 da tarde de Flavinha, amiga espírita, que ela tá lendo o livro Palavras de Vida Eterna, de 1h30 da tarde. As lives delas acontecem segunda a sexta, 1h30 da tarde. E às 10 da noite tem Aloísio, né? Reflexões com Aloísio. Então hoje vai ter mais uma live dele. E das lives deles acontecem segunda a sexta, né? Às 10 da noite. Tá bom, gente? E eu vou dar um recado aqui previamente, spoiler, que eu estou pensando em modificar o meu horário, tá? Colocar meia hora antes do horário normal do meu canal Ser Espírita, tá? Colocar às 6h30 da noite. Estão planejando aí o horário para colocar um pouco mais cedo, certo, gente? 6h30 da noite, ok? Por que 6h30? Porque existe uma live às 5h30 até 6h20 do Amigos do Amor, que eles fazem em dias pares. Tem mês que eles fazem dias ímpares, né? Eu não sei ao certo esse mês quais são os dias, mas eles fazem vibrações da Ave Maria, tá? E quem aí quiser conhecer Amigos do Amor, procurem aí no Instagram para seguir, que eles fazem vibrações, Marcos Lourenço, né? E Lourdes, tá? Uma grande amiga nossa aí. Então, quem quiser também conhecer esse trabalho. Então, após esse trabalho, eu já vou estar entrando, tá? Então, eu tô planejando aí um horário um pouco mais cedo, tá? Se vocês puderem ver também. Também porque eu estou precisando colocar um pouco mais cedo, tá? Alex, bons dias, tá bom? Muito obrigada aí pela companhia de todos vocês. Beijo no core. Tchau.